ela vai ser ministrada pelo Thiago Biroto. Ele vai mostrar pra gente exatamente os primeiros conceitos do DNS, tá? Você pode ver aí as nossas, quem são os palestrantes, as nossas fotinhas aí, os nossos avatares, né? E o Thiago vai mostrar pra gente exatamente o início do DNS, tá? Logo após eu vou continuar. No final, nós vamos ter um iniciamento com o Eduardo Sena. E ao final da palestra, ao final do webcast, né, nós vamos ter um sorteio, né, que eu só posso falar isso agora, que é um sorteio, mas eu espero que vocês gostem. Né, foi uma concessão obtida aí através do Eduardo Sena, que vai nos prestigiar com o sorteio no final do webcast, tá? Nós vamos ter uma novidade no webcast, que é a dicas da prova, que também vai ser passado pelo Eduardo Sena. A parte prática, né? A VM, ou a Virtual Machine, ela também vai voltar a aparecer com o Thiago Biroto, que vai fazer essa demonstração. E vamos começar, né? Thiago, por favor, continue aí, mostre pra gente aí o comecinho do DNS. Seja bem-vindo e obrigado aí pela sua contribuição. Valeu, pessoal, vamos lá. Aqui está a minha apresentação. Meu nome é Thiago Biroto, tem meu blog, Biroto.wordpress.com. Eu estou certificado no Microsoft, MCP FCA, que é o Server Administrator, MCDS, nas provas 70640, 70642. Para quem não sabe, é a prova do AD, a 640, e a 642 é de infraestrutura. Ambas as provas, 740 e a 742, vocês vão ver muito DNS. Eduardo, você quer se apresentar? Flávio também, você quer se apresentar agora? Pode ser. Bom, pessoal, meu nome é Eduardo Sena, né? Tá aí o meu blog, eduardosena.com.br. Fui nomeado MTAC, né? Microsoft Technical Audience Contributor, no mês passado. Sou também Microsoft Partner. Tá aí o meu Messenger, quem quiser entrar em contato, meu Twitter, Facebook e por que não o celular, né? Pode ligar aí e a gente vai atender com o maior prazer. Ok, pessoal. Bom, vou me apresentar rapidinho. Eu sou Flávio, eu sou o criador do grupo WSG, Grupo de Estudos. Também estou na luta pela certificação e sou um estudante como vocês e estou aqui para aprender com todos vocês, ok? Obrigado e boa sorte aí, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar. Vou passar aqui pelo slide para vocês seguir juntinho. Todos estão vendo aí a nossa agenda? Não, ainda não. Agora sim. Beleza, então essa é a nossa agenda. Primeiro nós vamos falar sobre DNS, Domain Name Services, vamos falar sobre o Namespace DNS, o cache, a resolução de nome, encaminhadores, zona primária e secundária, a atualização dinâmica e depois a zona integrada ao AD. Eu vou falar até a parte de resolução de nomes. Depois eu vou seguir com nossos amigos.
através daquele link que foi enviado para vocês. Por gentileza, Flávio ou Eduardo, coloca o link para baixar aí o link. Com esse link que o Flávio colocou, vocês podem fazer o download do link rapidamente. E ele vocês conseguem ouvir. Beleza? Posso repetir? Vamos esperar um pouquinho, Thiago, só para o pessoal. Só para o pessoal ver quem é que está sem som aí. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá? Ah, legal, tá? E enquanto isso, vamos falar aqui um pouquinho da certificação em si, tá? Gente, esse webcast ele vai ser dividido em algumas partes, tá? Essa é a primeira parte. A outra parte nós vamos marcar para a semana que vem. Ainda vamos marcar a data direitinho. Mas quem quiser acompanhar vai estar lá no LinkedIn. O pessoal também pode divulgar para os amigos, para quem estiver interessado. O conteúdo do LinkedIn e o conteúdo que a gente está disponibilizando aqui é completamente gratuito, tá, gente? Todas essas pessoas aí que estão trabalhando em prol desse conhecimento que está sendo divulgado, ele está sendo liberado de forma gratuita, tá? Não existe nenhum apoio financeiro, tá? Tudo é feito com o nosso próprio esforço, com a nossa própria hora de trabalho, tá, gente? Então é completamente gratuito. Então as pessoas podem chamar quem vocês quiserem e não tem restrição de nada. Vai ter acesso, né, aos webcasts, vai ter acesso ao white paper, vai ter acesso a diversos materiais de forma gratuita, sendo que uma observação: qualquer material que esteja sendo vendido ou comercializado, ele não pode ser divulgado no grupo, tá? Só lembrando isso para o pessoal, não é qualquer material. Nós temos aí uma ética com a Microsoft, tá? E acredito que não seja nenhuma ética só com a Microsoft. Mas enfim, como qualquer outra empresa que esteja comercializando material, tá? Nós não podemos de forma nenhuma divulgar, né? Então, nenhum material que está sendo comercializado, ele pode ser divulgado no LinkedIn e futuramente no nosso SharePoint aí, que também já está liberado, mas ainda temos um pouco de restrição, tá? Não pode de forma nenhuma colocar material que está sendo comercializado, ok, gente? Alguém ainda está sem som, para a gente poder continuar o webcast? Acho que o pessoal já está todo mundo com som, né? Então vamos lá, vamos dar início aí, Thiago. Por favor, pode continuar aí, desculpa te interromper. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Eu espero que todos estão desenvolvendo, né? Então, como nós estamos aí no nosso slide, vou voltar aqui para ficar um pouco mais fácil. Vamos seguir aqui a agenda. DNS.
informações armazenadas. Primeiro eu vou falar um pouquinho do DNS. Tem muitas pessoas aqui que entendem bem, sabem bem o que é o DNS, mas também tem pessoas que estão escutando sobre o DNS pela primeira vez. Então é o seguinte, eu vou dizer um pouquinho o que é o DNS, tá? O DNS, primeiramente, é o Serviço de Resolução de Nomes, tá? O que ele faz, tá? O papel dele seria descobrir. Na verdade, ele usa um termo técnico, que é o resolver. Às vezes podemos escutar como resolvedor. Tá bom, pessoal? E imagine que você está lá com seu computador e digita lá www.microsoft.com. O que acontece? Ele vai tentar descobrir esse nome para você e retornar o IP associado com o nome. E para ele fazer isso, ele faz com diversas formas, de formas diferentes. Primeiro começa no cliente e depois chega até o servidor, ou de uma forma autoritativa ou de uma forma interativa, mas sempre ele vai receber uma resposta. Ou seja, uma resposta positiva, ou seja, uma resposta não negativa. Em palavras mais simples, eu vou dizer que o DNS é um serviço de resolução de nomes. Ou seja, quando o usuário tenta acessar um determinado recurso da rede, ele usa um nome do determinado servidor. E quem é o responsável para localizar e retornar o IP associado com o nome é o DNS. O que é um DNS? Um grande banco de dados distribuído em milhares de servidores no mundo inteiro. Que aí já entra a parte de multi-rins. Eu vou dizer para vocês que são 13, mas logo vocês vão entender um pouquinho mais o que seria o DNS. No caso, o root-rins, tá? E aí, a entrada de informações. A entrada de informações... Opa, pera aí, faltou um pouquinho aqui. Onde as informações são armazenadas? As informações do DNS são armazenadas em zonas, e nelas compõem as zonas diretas e zonas reversas. Sobre as zonas também nós vamos apresentar um pouquinho mais para frente, tá? No caso, sobre uma zona, pode ter informações sobre um ou mais domínios, tá? E as informações são adicionadas a uma zona DNS através de criações de registros, tá? E às vezes você vai ver uma sigla chamada RR, tá? Seria registro de recurso. Ele tem composto basicamente de 4 elementos, que seria o nome, o valor, o tipo e o tempo de vida. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre o tempo de vida, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a entrada de informações. A entrada de informações é quando nós vamos colocar lá no DNS mesmo as informações que correspondem a registros. E aí eu vou dizer um pouquinho dos registros, tá? Temos o registro A, e vocês vão perceber ao tempo de um administrador que é o registro mais usado, porque ele faz o mapeamento do nome do DNS para o endereço IP. E também existe o registro AAA, ele faz a mesma coisa, DNS para o endereço IP. Só que a diferença do A para o AAA é que o A ele trabalha com versão 4 e o AAA ele trabalha com IP versão 6, já são 128 bits, tá? Também vamos encontrar registro chamado CNAME, que assim, algumas pessoas conhecem como alias, outras pessoas conhecem como apelido, tá? Que funciona o seguinte: imagine que você tem lá o nome do servidor lá, strb01.globo.com. Só que você não quer colocar esse nome, disponibilizar esse nome para o pessoal que está na internet. Então você disponibiliza um alias, um apelido, que pode
ser www.globo.com.br. Deu para entender um pouquinho, pessoal? Estão conseguindo me escutar bem? Como está? Estou te ouvindo bem aqui, Thiago, tudo certo. Tranquilo então. Então também temos o registro DNS, utilizado para quê? Para relacionar o nome DNS com o seu dono. O que quer dizer que o servidor é autoridade para aquele DNS. É um name server, tá? Vou falar um pouquinho do registro MX. O registro MX seria o meio exchange. O que ele faz? Ele tem uma correspondência de registro do tipo A em uma zona válida. Ele é o responsável para trabalhar com e-mail. Ele vai localizar aonde está o servidor de e-mail e qual servidor de e-mail tem a maior prioridade. A prioridade é sempre de menor para maior. Aí você cria de uma forma assim, mx10 nome do seu servidor .globo.com, certo? Aí eu dei uma prioridade 10 para ele. Posso criar um outro registro mx também, tá? Que é de e-mail 11.terra.com.br. Quer dizer o quê? Que a prioridade vai ser do 10 e não do 11. É sempre do menor para o maior. Eu vou dizer sobre o outro registro, o registro PTR, mais conhecido como ponteiro de zonas reversas, tá? Ele faz ao contrário do registro A. O registro A, ele faz o seguinte: ele pega o nome, né, e te dá o endereço IP. No PTR ele tem o IP e te dá o nome, tá? E aí, sobre a entrada de informações, seria isso. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês como faz uma entrada de registro no DNS, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o cliente. O cliente do DNS. Alô? Estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o cliente DNS. Quem é o cliente DNS? O cliente DNS somos nós, que usamos, no caso, o computador. É o seu computador local, tá? Esse é o cliente DNS. Também outras pessoas conhecem ele de uma outra forma, que é o resolvedor, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho. Então, sobre o cliente DNS, eu posso falar o seguinte: cada computador com Windows instalado em qualquer versão é um cliente DNS. E ele tem dois nomes, que é o hostname, que é ligado ao DNS, e o nome NetBIOS, que é ligado ao Windows. O NetBIOS seria o seguinte: imagine uma rede sem DNS. O Windows e o NetBIOS são os responsáveis para resolver o nome no lugar do DNS. Imagine que nós vamos lá reiniciar, executar, digitamos lá //srv 01. Só que nós não temos o DNS na rede. Ele vai chegar até o local onde nós queremos, que é o servidor srv 01, através do NetBIOS. Não, você pode, não foi abandonado, galera. Na verdade, você pode ativar e também você pode desativar. Isso aí é na sua placa de rede, tá? E o cliente, ao tentar acessar um determinado recurso, usando o nome do servidor, no caso, se o cliente for acessar um determinado recurso, vamos colocar o exemplo novamente, SRV 0, o que ele vai fazer? Imagine como se fosse um programa que você está utilizando. Perguntar para o DNS: DNS, você sabe qual endereço IP é associado com o nome tal? Aí quer dizer o quê? O DNS pesquisa na sua base de dados e envia pesquisa para outros servidores DNS.
Só que isso depende de como foi feita a configuração do seu servidor DNS, tá? Se está usando encaminhadores, se está usando transferência, aí tem diversas configurações, tá certo? Mas, uma vez encontrado o número de IP, o que acontece? O DNS retorna o número de IP para o cliente. O DNS faz a resposta. Olha, cliente, este é o número de IP associado com o nome tal. Bom, pessoal, o cliente é um pouco básico, tá? Então, vamos passar um pouquinho para o namespace, tá? O que é um namespace, tá, pessoal? O namespace é um sistema de nomeação, uma estrutura de DNS, tá? Só que o DNS é uma árvore hierárquica e lógica que é chamado namespace de DNS, tá? Também temos um namespace que é raiz única. E dentro dessa raiz única, o namespace de raiz única, pessoal, ele é a partir do Windows Server 2008. O Windows Server 2003 não tem, tá? Então, o namespace é uma raiz única. Dentro dessa raiz temos domínios e também podemos ter subdomínios, tá? O que seria temos domínios e temos subdomínios, tá? O namespace é composto do quê? Primeiro tem um ponto. O que é esse ponto? É uma raiz. Imagine que nós queremos chegar até o meu blog, kiroki.wordpress.com, tá? Então, imagine que depois do .com existe um ponto, só que esse ponto nem digita, tá? Por quê? Porque na verdade não precisa. O próprio servidor DNS sabe aonde está, que é o raiz, tá bom? Então, dentro do raiz tem um subdomínio, que seria qual? O ponto. E dentro do ponto tem um outro subdomínio, que seria o WordPress. E dentro do .com.wordpress temos um outro subdomínio, que seria o Giroto. Aí o FPDN do nome completo ficaria giroto.wordpress.com. Flávio, Opa, pode falar. Passa pro outro slide para nós. Vamos lá. Visualizou aí? Apareceu aqui pra mim. Pessoal, todos, beleza? Namespace. Tudo certinho. Chegamos aí no cache DNS. Ok? Não, cache não, namespace. Namespace. Ok, estamos lá no namespace. Isso, vamos lá. Vamos continuar aqui no namespace. Nessa figura aí, está apresentando para nós, desde onde eu disse, que é o pontinho bem lá em cima, que é esse pontinho raiz, tá? Embaixo nós temos o top level domains, tá bom? Que é o com, net, org, blog, todos nós sabemos que com organizações comerciais, blog, organizações governamentais, instituições educacionais e assim por diante. E embaixo nós temos os subdomínios, tá? Ou domínio de segundo nível. E mais abaixo temos um outro subdomínio, que também faz parte do mesmo domínio ou da mesma floresta que nós estamos vendo aí, tá bom? Em seguida, a estrutura hierárquica ela continua aumentando. O exemplo prático já está, o exemplo prático não, mas o exemplo mostrado na figura já está aqui. Seria dentro do domínio.com, são criadas subdomínios para cada país. Podemos colocar ali em vez de com, net, org,
Podemos colocar BR, UK e assim por diante. E se nós colocarmos completo, seria o virou.wordpress.com, não relacionado a essa estrutura, mas também seria uma estrutura de namespace, tá? E como eu disse para vocês naquela hora do domínio privado, sabemos que além do domínio de nível superior, as organizações também podem ter um namespace privado. O que seria um namespace privado, pessoal? Um namespace DNS para um conjunto privado de servidores raiz. Eles trabalham independente do namespace DNS na internet, tá? Isso tem que ser claro. Isso quer dizer o quê? Que dentro de um namespace privado, você pode nomear e criar seu próprio servidor ou servidores raiz. Isso varia com necessidade. Mas eu coloco uma observação, que é, os nomes privados não são vistos ou resolvidos na internet. O exemplo que eu posso usar isso para ficar mais fácil seria minha companhia.local. Você pode criar um namespace privado relacionado a minha companhia.local. Também não tem nenhum problema, tá? E sobre a estrutura de namespace, é bastante coisa para nós dizermos, tá? Então eu tentei dar uma resumida para uma conversa que está muito longa, tá? Porque agora eu vou falar um pouquinho sobre o cache do cliente. Flávio, por gentileza, pode passar para nós? Já foi. O pessoal está conseguindo acompanhar aí direito? O bom cache? Pra mim aqui tá ok. Então vamos lá, pessoal. Bastante gente aqui já deu feedback e conseguiu ver o slide do cache. Primeiro eu vou falar do cache cliente e depois eu vou falar do cache no servidor, tá bom? E aí eu não vou falar por tópico. Armazenamento temporário, aquele recurso do tráfego gerado pelo DNS e o time to live, que seria a vida dele, tá? Então vou começar. Tanto o DNS server quanto o DNS client, como eu acabei de dizer agora, eles fazem cache de DNS, tá? Por que eles fazem cache? Exatamente para aprimorar o tempo e melhorar o desempenho e apresentar o resultado procurado muito mais rápido, porque ele mesmo já sabe onde ir e já irá trazer o resultado rapidamente que procuramos. Então, nesse caso, nós concluímos que o cache diminui o tempo de consulta relacionado ao DNS da rede. Por quê? Porque ele mesmo já pode dar o resultado localmente, através da nossa rede LAN. Ele não precisa sair para a nossa rede WAN, que seria a internet, fazer a recursividade, que vai ser explicado logo a seguir, tá? Então, localmente ele já resolve, localmente ele é muito mais rápido, né? E como eu disse para vocês, o cliente também é conhecido como resolvedor de DNS e inclui as entradas que recebeu uma resposta quando a consulta foi bem sucedida do servidor DNS. O cliente também grava o cache. O cache é guardado quando ele vai e faz uma consulta, o retorno dessa consulta foi bem sucedido. Tá? Ele não grava, ele não guarda uma consulta que não foi bem sucedida. Tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade para estudar ou algo do tipo, pessoal, coloque ali, tudo bem? Coloque ali no chat que eu dou uma pausa até vocês conseguirem escutar. Beleza, então vou continuar aqui, vou seguir. Mas também é necessário lembrar o seguinte sobre o cache do cliente. Não é sempre que ele está lá, e ele também não tem um tempo de vida, tá? Mas ele é esvaziado
sempre que o DNS client é interrompido, se você interromper o serviço do DNS, ele vai ser esvaziado, tá? Ou quando o computador é desligado, ou simplesmente você faz um reboot da máquina. Por quê? Porque ele é um armazenamento temporário. E se ele é um armazenamento temporário, o que é temporário ele apaga quando nós iniciamos, quando paramos o serviço. Tá? Pode ir lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é no servidor. Tá? No servidor, eu posso dizer que acontece quando é feita uma consulta recursiva a determinado endereço e essa consulta foi bem sucedida, ele também armazena essas informações em cache. E quando o cliente ou outros clientes do domínio solicitar a mesma consulta, ele irá primeiro verificar no cache, e quando ele já tem essa informação no cache, rapidamente o cliente terá o resultado. Então, se o cliente não sabe resolver, se o cliente já não resolveu uma vez sucesso, então ele vai ter que ir até o servidor. E se esse servidor já resolveu uma vez, ele vai guardar no cache. E se o tempo for de 1 hora ou 3.600 segundos, ainda tem essa informação lá. A partir desse tempo, não tem mais a informação lá. E sobre esse tempo de informação, eu vou falar um pouquinho aqui. Que seria a vida útil. O cache armazenado em determinado endereço é vida útil. Só que enquanto essa vida útil não expirar, o servidor utiliza do mesmo para resolver e entregar o resultado. Porque, como eu disse, aprimora, melhora o tempo e é muito mais fácil do servidor. Isso, Alex. Reconfig push DNS. Esse cara vai limpar o cliente, tá? Legal, obrigado. Então vamos continuar aqui no tempo de vida, tá? Como eu estava dizendo que enquanto o tempo de vida não expirar, o servidor utiliza o mesmo para resolver e entregar com um tempo mais rápido, tá bom? E depois que expira, ele vai descartar esse endereço, porque para ele não vai ser mais válido. O tempo é justamente esse que nós estamos vendo aí no slide, que é 1 hora, é 3.600 segundos, tá bom? A partir do momento que ele é descartado, o processo para resolver o nome começa simplesmente, ou seja, ele vai fazer uma recursão, tá? Sobre recursão, o Flávio irá falar logo a seguir, tá, pessoal? Então, sobre o cache, temos que lembrar o seguinte, que ele guarda essas informações para melhorar o tempo. Pode ser que na prova vocês encontrem algumas questões sobre isso, tá? Então, fica a dica aí. Fechado. Flávio? Tem mais uma observação aí, Gustavo? Agora sobre o processo, eu vou falar do outro slide, que é o processo de resolução de nomes. Aí encerra a minha participação por enquanto. O processo de resolução de nomes é um pouquinho mais demorado, tá, pessoal? Mas eu vou tentar dar uma resumida para vocês, tá? Sobre o cache, o Alex colocou aqui para nós o comando para fazer a limpeza do cache do servidor é justamente esse, DNS-CND, que é o comando utilizado com /clear cache, tá? Esse comando limpa o cache no servidor, tá? Nós não vamos reiniciar o servidor para limpar o cache, tá, pessoal? Não faz sentido. Posso prosseguir aqui com o processo de resolução de nomes? Manda lá, Thiago. Estou te ouvindo perfeitamente aqui.
Beleza, então é o seguinte, eu vou tentar falar de uma forma breve, tá? Como funciona o processo de resolução de nomes. É um processo legal e de fácil entendimento, tá? Então, vamos lá. O processo de resolução de nomes é composto de duas etapas, tá? Sempre ele vai começar no cliente, tá? A consulta inicia no cliente, e aí ele é passada para o resolver na estação de trabalho do cliente. Por quê? Porque o cliente também faz cache. Então, quando o cliente faz cache, ele vai tentar resolver por ele mesmo. E seria o cache local, e também temos um arquivo chamado arquivo hosts, tá? Esse arquivo ele é implementado manualmente, tá, pessoal? É difícil nós encontrarmos esse arquivo hosts sendo implementado, tá? O pessoal utiliza mais em caso de BIOS ou DNS mil, tá? Então, como estava dizendo, ele inicia no cliente, tá? Se o cliente não consegue resolver, ele envia consulta para o servidor DNS. Agora eu vou descrever as etapas que o servidor DNS utiliza para resolver o nome, tá? Ele trabalha como o responder, ele é um respondedor, tá? Então, o que acontece? Quando o cliente, na sua estação de trabalho, tenta acessar um site, um exemplo, www.microsoft.com. Vamos puxar um saco um pouquinho da Microsoft, né? Vai para uns prêmios aí para nós, da apresentação, né? Então vamos puxar o saco um pouquinho. Então quer dizer que ao digitar esse endereço no seu navegador, www.microsoft.com, e pressionar o Enter, o processo de resolução começa, tá? Aí ele acontece em uma série de etapas, até que a resolução aconteça com sucesso, ou também uma resolução de nome pode falhar, tá? E quando ela falha por definitivo, ou seja, o DNS não consegue mais resolver o nome, tá? E vamos falar da primeira etapa. Como eu disse que ele acontece em duas, vamos falar da primeira etapa no servidor, tá? Primeiramente, o servidor tenta resolver. Alô? Pessoal, tá? Tranquilo, Thiago. Tranquilo, tudo certinho por aqui. Certo. Então, tá legal. Então, nós estamos falando sobre a consulta no servidor para resolver o nome, tá? Então, quando a consulta chega no servidor DNS, a primeira coisa que o servidor DNS faz é consultar as zonas, tá? Só que ele consulta primeiro as zonas para a qual ele é uma autoridade, tá? Seria uma zona autoritativa, tá? Então vamos supor que o servidor DNS seja o nosso servidor primário para a zona www.microsoft.com, tá? Vamos dizer que ele é autoridade para essa zona. O nome vai ser pesquisado, tá? E ele... Alô, o pessoal está cortando para mim. Eu estou te ouvindo bem. Não estou tendo problema de áudio não, Thiago. Tá. Eu só podia dar um feedback aí rapidinho. Então eu vou... O áudio tá ótimo, vou pra gente aqui. Sim. Tá, eu vou continuar então. Pra mim tá um pouquinho cortando, tá? Mas eu vou continuar aqui e caso vocês não consigam escutar, me avisem, tá? Então o que acontece? Primeiro o cliente vai lá e pergunta localmente para ele, tá? Primeiro ele vai lá no cache dele, se ele não achar, ele vai no host, tá bom? E caso o cliente não consegue resolver no cache nem no host, ele vai fazer pergunta
para o servidor DNS. Tá? O servidor DNS primeiro vai verificar as zonas, se é uma zona autoritativa para a resolução desse nome. Se ele for uma zona autoritativa para a resolução desse nome, tá? Se o nome que o cliente estiver procurando e ele sabe resolver, ele já vai dar a resposta para o cliente, tá bom? Caso ele não zona autoritativa para dar resposta ao cliente, ele vai procurar no cache, tá? Como eu tinha falado antes, ele vai procurar no cache, tá? E quando o cache não consegue resolver, ele vai procurar no root, tá? O Cláudio vai falar um pouquinho para nós depois, tá bom, pessoal? E no root-ins ele vai fazer uma pesquisa que é chamada de recursão. Ele vai buscar em outros servidores da internet até que ele tenha a resposta correta, a resposta completa para o nome que está sendo pesquisado, tá? Depois disso, ele retorna para o cliente e se é com êxito ou não com êxito, tá? É difícil ele responder uma resposta sem êxito, tá, pessoal? Só realmente se o nome pesquisado não existe, tá? Por quê? Porque ele vai fazer a recursão, ele vai procurar para fora, ele vai se virar até ele achar, tá? Ele não desiste. Ele está um pouquinho assim. A próxima parte estaria ligada à parte de recursão que o Flávio vai falar para nós, tá? Bom, por enquanto a minha participação sincera, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem anotar aí que no finalzinho nós vamos fazer uma consideração final, explicar um pouquinho sobre a prova. O Eduardo vai falar um pouquinho sobre o tipo dessa prova, tá? E espero que vocês tenham entendido legal aí essa parte. É como eu disse, tem muita coisa para falar, tá? Eu tentei fazer um resumo para não ficar tão maçante, tá? Mas vocês têm aí meu blog e eu sempre colocando bastante informação lá, tá? Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Flávio e gostaria de agradecer a todos vocês, tá, pessoal? Um grande abraço por enquanto. Flávio, não, você, meu amigo. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Mais uma vez, show de bola. Não tem palavra. Craque é craque, né? Então, está bem explicado, bem, todo mundo conseguindo entender o primeiro conceito aí do DNS, né? Que é importante, DNS, não só para a prova 640, como também para a prova 642. A parte do aprofundamento do DNS vai ficar para quando nós chegarmos no webcast da 642. Então, qualquer aprofundamento dentro do DNS vai ser retornado ao assunto do DNS na 642. Tá? Então, só para ilustrar isso aí, né, algumas questões, né, da prova do 40 cai DNS superficialmente, a gente vai voltar nesse DNS quando corrigir 642, tá ok? Então eu vou começar a minha parte falando do root rights, né? Esse banco aí de informações do root rights, ele tem os servidores de internet, né? São esses servidores root, né? Na verdade eles resolvem os nomes que estão na web, né? Eles resolvem esses nomes, todos esses nomes, né, entre aspas, né, seria uma lista teórica de todos os servidores que conseguem resolver os nomes na web, ok? Então ele ilustra
exatamente e mostra, né, quais são esses servidores e mostra também o IP desse servidor, né? Então, na verdade, né, toda vez que o DNS, né, quer consultar, né, um nome que não esteja na sua de autoridade, quando ele quer consultar um nome na web, por exemplo, ele vai fazer esse apontamento para essa lista chamada root hines, né? Esse processo, o DNS, ele resolve o IP e o contato também, né? O nome e o IP. Quando ele direciona para outro servidor DNS, para outros DNS, esse processo se chama recursão. Tá? Então, dentro do DNS, quando ele faz a consulta, né, de um IP e transforma em nome e o contrário, ele não está usando a recursão. Ele só usa a recursão quando ele faz uma consulta ou caminha essa consulta para essa lista de root hines ou outro servidor também DNS. Tá? Então eu vou falar agora de encaminhadores. Esses encaminhadores são fundamentais numa infraestrutura de DNS. Né? Ele tem o papel, né, de encaminhar todas as consultas, né? E ele tem prioridade, né, quando você configura o encaminhador, ele tem prioridade de qualquer outro meio. Ou seja, quando chegar, né, na parte de solicitar, né, que o DNS vai consultar primeiro o cache, ok? Depois que ele passar do cache, né, ele vai se ele não conseguir resolver no cache, ele vai chegar em outro processo. Tá? Depois desse processo, né, ele vai ser encaminhado para outro servidor. Seria, né, uma configuração que a gente coloca manualmente. Tá? Quando a gente coloca no encaminhador, automaticamente ele cancela a recursão. Tá? Então ele tem a prioridade, que é o primeiro ponto, né, caminhar por prioridade todas as consultas, e a recursão é automaticamente cancelada. Mas ela pode também, nesse caso, ser configurada opcionalmente, mas automaticamente ela é cancelada. Ok? Então, os encaminhadores fazem exatamente o papel, né, que ele está definido, exatamente de encaminhar a consulta, né, para outros servidores. Tá bom? E a recursão, ela é opcional. Okay? Não tem o primeiro recurso, ela já vai ser cancelada. A recursão, ela já vai ser cancelada, né, a partir do momento que você encaminha, coloca o encaminho. Depois, ela pode ser opcional. Ok? Dentro dos encaminhadores, né, nós temos aí a prioridade dentro desses encaminhadores. Ou seja, você pode, dentro da sua lista, né, de encaminhadores, a gente vai poder ver isso daí bem ilustrado quando o Thiago nos mostrar na apresentação da Virtual Machine, né, que lá você consegue exatamente direcionar dentro dos encaminhadores, mostrar dentro dos encaminhadores qual deles tem prioridade sobre os encaminhamentos, ok? E o que mais? Vamos passar para o outro slide. O pessoal está me ouvindo bem aí? Eu não estou sentindo um pouco de ruído aqui. Tô te ouvindo legal aqui. O pessoal está me ouvindo bem. Está me ouvindo bem aí? Aqui tá tranquilo. Tranquilo?
Ok, Thiago, beleza. Mais alguém? Quem está com acesso web aí, está conseguindo ouvir? Estou vendo uma galera aqui que está no acesso web e eu não sei se eles estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? O acesso web não dá suporte ao... tá, então o pessoal que está via web não está ouvindo nada, né? Bom, a gente vai corrigir esse problema aí para mais tarde, tá, gente? Dessa vez que for a desejar esse processo. Tá? O pessoal, bom, então não tem jeito, né? Vamos continuar. Então é o seguinte, resumindo um pouco aí dos encaminhadores, né? Ele vai encaminhar exatamente as consultas do DNS para outros DNS externos, outros servidores externos, os DNS localizados fora da rede, tá, ok? Então, assim, ele vai encaminhar essa consulta, tá? E dentro desses encaminhadores você pode direcionar a prioridade deles, tá? O que esse encaminhador na prática ele vai fazer, né? Normalmente o encaminhador ele pode ser um servidor DNS que está no perímetro, né? Para fazer o teu acesso, né, de internet, que vai acessar os links de fora, ok? Ele vai traduzir esses nomes para o DNS e não deixar o teu DNS da sua rede exposto, né, no perímetro, né, de internet. Então o encaminhador na prática ele vai justamente resolver essas consultas, tá? Então ele vai justamente jogar as consultas que você quer fazer na prática para a internet, para fora da sua rede. Ou seja, o servidor DNS ele não tem autoridade para resolver esse nome, mas o encaminhador ele vai ter justamente essa autoridade, assim como no root RAID. O root RAID seria exatamente a lista desses servidores, né? E no caso do encaminhador seria justamente uma máquina, um equipamento que vai fazer essa tradução para você, né, das redes externas, né, dos DNS externos, ok? Vamos falar agora de zona primária, né? O que é a zona primária? Né? É a primeira zona com o DNS. Você instala o DNS e a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma zona primária, né? Essa zona primária ela contém os armazenamentos das informações do DNS, ou seja, ela tem uma parte das informações do DNS. A zona primária ela vai replicar, se você tiver uma zona secundária, né, ela vai replicar para essas zonas, tá? E todas as alterações, inclusões e exclusões que você fizer na zona primária, ela vai ser encadeada para as zonas secundárias, tá? Ilustrando um pouquinho, se você tem a zona primária e a zona secundária, né, a zona primária é onde você vai fazer as alterações que vão ser replicadas para as zonas secundárias, ok? Então vamos falar um pouquinho agora de zona primária, um pouquinho de definição da zona primária. A zona primária ela tem um papel exatamente de conter, de estar com todas as informações, né,
do seu DNS, tá, ok? Ela tem informações, né, do SOA, ela tem informações do CNAME, ela tem diversas informações, ok? Essas informações, elas são, sim, configuradas automaticamente, tá? Quando você instala o DNS, né, ela não é instalada automaticamente, então você tem que instalar ela em separado, tá? Normalmente, quando você já tem uma zona primária, né, você não consegue criar uma outra zona primária, tá? Então é basicamente isso, tá? Todas essas informações que estão contidas na zona, elas são replicadas para a zona secundária, tá? Então tem alterações, inclusões, exclusões, elas vão ser ela usa exatamente a redundância da zona primária. Então, se você quer fazer uma estrutura, uma infraestrutura, né, de DNS que permita, né, que a zona primária, se você precisar ou tiver a opção de fazer uma manutenção no seu servidor, né, na sua zona, a zona secundária ela vai ter todas as informações da zona primária, tá? Então, esse é o papel principal da zona secundária, que é justamente ter as informações replicadas, né, da própria zona primária, tá? Vou falar um pouquinho dessas alterações, né, e a gente passa um pouquinho, né, para a zona secundária. A zona secundária, ela é somente leitura. Por que ela é somente leitura? Como eu falei da outra vez, né, a zona primária ela tem as informações, né, que são primárias, né, ou seja, toda a alimentação, toda forma de inserção de dados, ela vai ocorrer na zona primária. A zona secundária, ela não permite nenhum tipo de alteração, tá? Ela é somente de leitura. Então, ela não tem nenhum papel de alteração, tá? A zona secundária, ela justamente vai ter uma cópia da zona primária, uma cópia idêntica da zona primária, ok? Essa cópia, ela pode ser feita, né, quando você sobe um servidor numa zona secundária, ela vai ser copiada automaticamente. Depois, ela vai ter exatamente um equilíbrio, né, de transferência, que vai transferir somente as informações que foram alteradas na zona primária. Ou seja, você não vai ter uma negociação de informações da zona primária para a zona secundária, né, de todas as informações. Você vai ter, depois que você tiver as informações, né, copiadas da zona primária para a zona secundária, só as alterações serão replicadas para a zona secundária, o que ajuda exatamente na quantidade de dados que vão tramitar na sua rede. Esse tipo de troca de informação reduz bastante a sua carga de rede, ou seja, você vai conseguir fazer essa replicação, né, de forma tranquila, né, de forma idêntica e
sem ter nenhum prejuízo na sua rede, nenhum prejuízo, né? Então você consegue fazer exatamente o equilíbrio, né, de infraestrutura, né, o que ele está falando na prática também, né? Você vai ter também um equilíbrio de consultas também, né? Além de você ter o equilíbrio, né, de informações, você vai ter também o equilíbrio das consultas. E essas consultas também, né, vão estar de forma reduzida, né, na sua carga de rede. Tá bom? E falando um pouco aí de redundância, né, no momento da paga, se você tiver uma queda da zona primária, a zona secundária, ela justamente vai fazer o papel de redundância, ou seja, né, não é aconselhável você ter somente uma zona na sua rede, né? É aconselhável você ter uma zona primária e você ter uma zona secundária, para justamente fazer com que você consiga esse equilíbrio na hora de uma falha, né? Se tem uma falha no servidor DNS, o servidor que vai conter a zona secundária, ele vai te ajudar exatamente no equilíbrio dessas forças, né? E essas mudanças, né? Falar um pouquinho dessas informações, né? As informações, elas são replicadas, né? E essas replicações de zona primária para secundária, elas são chamadas de transferências de zonas. Ah, então, o que são as transferências de zonas? São justamente as informações que estão na zona primária, foram atualizadas, né? E automaticamente elas vão ser replicadas através de uma configuração. Você pode configurar exatamente a hora que você quer que essas informações cheguem na zona secundária. Então, o que acontece? É através da transferência de zona que essas informações são manuseadas, né? E vão passar da zona primária para a zona secundária através da transferência de zona. Tá? Eu estou vendo o pessoal fazer perguntas aí, né? E não tem problema nenhum aí se o pessoal quiser fazer a pergunta aí, tudo bem, mas se puder deixar para o finalzinho, né, assim, fica no meio da apresentação, não sei se atrapalha o pessoal na hora de prestar atenção aí. Então, o pessoal que está me ouvindo bem aí, vou fazer mais uma pergunta dessas aí, tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá tudo tranquilo? Tudo certinho? Ok, então vou continuar aqui. Tá? Vamos lá. Transferência de zona e pesquisa de zona. Tá? As zonas de pesquisa, elas podem ser feitas de duas formas, direta e reversa, tá? Então, a direta, ela é traduzir exatamente o nome IP, e a reversa é o processo contrário, tá? É IP e nome, tá? Então, sobre zonas de pesquisa, né? Elas podem ser feitas de duas formas, ou através do nome, ou através do IP. Todas as duas formas, né, elas vão te dar a resposta exatamente baseado nas informações do DNS. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa direta, você vai receber um IP,
né, você vai fazer uma pesquisa reversa, você vai receber, né, um nome justamente relacionado àquele IP, ok? O DNS, gente, não faz esse tipo de consulta, tá? Na verdade, a zona é que vai fazer esse tipo de consulta, ok? Não é o DNS, tá? É justamente a zona. O pessoal não confundir isso aí, tá? É a zona de pesquisa que vai mostrar esses dados, vai traduzir esses dados, tá? Justamente a zona que vai fazer essa tradução, não é o DNS, né, propriamente dito, tá? É através da zona, tá? A transferência de zona, né, como eu falei anteriormente, ela é unidirecional, ou seja, ela funciona exatamente, né, da zona primária para a zona secundária. Não existe outro tipo de transferência de zona. É lógico que mais tarde, mais para frente, a gente vai falar da parte que é integrada ao AD. Aí, completamente, ela vai ser completamente diferente, tá? Ela vai ser justamente feita, né, de forma bidirecional, tá? Quando ela é integrada ao AD, mas isso aí é um assunto que vai ser tratado mais tarde, tá? A gente está falando primeiro do DNS, tá bom? E, bom, Maurício. Ok, vamos continuar aqui. Então ela é feita, né, sempre unidirecional. Unidirecional é somente numa direção, tá? De primário para o secundário. Então, de que forma, né, isso é feito? Né, como eu expliquei, se você está implantando um DNS com uma zona secundária, você está implantando uma zona secundária, automaticamente ela vai ser feita uma transferência padrão. Ou seja, tudo que está no primário vai ser colado no secundário. Tá? Depois disso, só as alterações que forem feitas no servidor primário é que são transferidas de zona da primária para a secundária. Tá? Que alterações são essas? Por exemplo, né, quando você recoloca uma máquina, né, com outro IP, né, essas alterações vão chegar direto na zona primária, elas vão ser replicadas para a zona secundária. E também, né, é uma questão de prova, quando você tem um horário definido, né, para fazer essa replicação, né, quando você colocou uma máquina agora no Gaine, né, e não ocorreu essa replicação ainda, e o seu servidor primário ele cai, o que acontece? A máquina ainda não foi transferida para a zona secundária, né? E isso acontece muito, né? Porque a transferência ela foi configurada para o horário noturno, né? O horário normalmente em que as pessoas têm servidores, né, fora do próprio local, elas fazem essa transferência, né? Normalmente no horário onde não há pico de informações. Então, né, você fez uma alteração na zona primária, mas ela ainda não foi replicada para o secundário. Né? Então, muitas das vezes acontece esse problema dentro da sua infraestrutura. Tá? E isso é uma questão também de prova. Né? Quando uma máquina, ela não, de uma hora para outra, ela perde a conexão, não consegue se conectar, né? Normalmente é porque a zona secundária que está mandando na tradução de nomes não recebeu ainda, né, a parte incremental do DNS primário, da zona primária. Ok?
Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a minha parte, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, né, perguntem no final, ou então me mandem aí um e-mail. Eu vou deixar o e-mail do grupo, né? Para vocês mandarem aí as dúvidas. E eu vou respondendo aí na medida que o nosso amigo Eduardo Sena, que vai continuar agora com a parte final da nossa apresentação, tá? Eu agradeço ao pessoal, peço desculpa por algum erro. E, Eduardo, pode se apresentar aí pra gente, por favor, e continue aí pra gente, por favor. Ok, pessoal, só um momentinho, deixa eu voltar minha conexão aqui. Tá todo mundo me ouvindo, belezinha aí? Ok. Viram aí todo mundo, o Flávio, o Thiago apresentou muito bem aí a parte de DNS, né? Toda a estrutura, o que é o DNS em si. Agora eu vou falar sobre a duração e eliminação, né? O edging e o scavenging. O que seria isso, na verdade? Nada mais é do que a duração, né? O edging seria um processo de utilizar registros automáticos, né? Eu posso utilizar a data e a hora para monitorar a idade dos registros de recurso. Um exemplo é parecido com o TTL, né? Só que aí eu vou determinar isso manualmente, né? Lembrando que a duração e eliminação ela não vem habilitada por padrão, tá? Então isso é uma configuração manual dentro do DNS. E esses recursos, esses registros de recursos, né, eles são gravados dinamicamente, tá? Vocês vão entender isso quando eu entrar na parte de a integração do DNS com o Active Directory, tá? Isso aí é a duração, tá? A duração é utilizar sempre os registros de data e hora para eliminar os registros antigos. O scavenging, né, que é a eliminação, se dá pelo processo de excluir os registros de recursos antigos, né, que foram determinados, ou seja, já teve o tempo de vida determinado dele já expirou, então ele vai passar a ser um registro obsoleto, ele não vai servir para o meu ambiente. Então a eliminação ela pode ocorrer, ela só pode ocorrer, na verdade, se a duração estiver habilitada, ou seja, se eu habilitar a duração eu posso utilizar a eliminação, fora isso eu não consigo utilizar, né? Então esses dois processos aí, né, o edging e o scavenging, eles são dois mecanismos que trabalham em conjunto para remover os registros antigos, tá? Então, provendo isso, eles vão auxiliar a manutenção do DNS e limpar os registros antigos. Notem que eu coloquei uma demonstração aí que, digamos que um usuário ele pingue no endereço 192.168.0.5, e esse endereço ele fazia referência ao computador chamado recepção 1. Ele mandou essa requisição para o servidor DNS, ele vai procurar nas zonas autoritativas, se não encontrar ele vai no cache e ele vai responder para o usuário que o computador que tem esse endereço hoje é a administração 02. Então isso vai causar um transtorno tremendo, lembrando que a gente vai utilizar recursos de rede como pastas compartilhadas, recursos como impressoras compartilhadas em rede. Então não é interessante eu manter registros de recursos antigos, tá, pessoal? Então
é uma boa prática, digamos assim, habilitar a duração e eliminação, certo? Eu estou falando rápido demais ou tá ok, beleza? Vocês? Tudo certo? Então beleza, tranquilo. Então agora a gente entra eu costumo dizer que a melhor parte do DNS é a parte que ele se integra ao AD, né? E é um tópico muito cobrado dentro da prova. Como o Flávio disse, o DNS em si, né, a estrutura do DNS, ele vai ser cobrado na 642, tá? Que é a infraestrutura de rede. Então na 70640 ele vai ser cobrado a integração dele com o AD, tá? Então como se dá essa integração, tá? Ela vai a partir na hora que eu promovo um member server, né, um servidor membro da minha rede, a controlador de domínio. Então ele vai nessa promoção, o que vai acontecer? Ele vai verificar se existe um servidor DNS autoritativo na rede, ou por delegação, ou o que for, e ele vai solicitar, caso ele não encontre, ele vai solicitar que instale o servidor DNS naquele servidor, junto com o AD. Por isso que a gente coloca que é exclusivo do controlador de domínio. Então ele vai utilizar toda a hierarquia de domínio, de florestas, de árvores e tudo mais, tá? A segurança, por que a segurança é maior? Porque eu tenho uma segurança maior? Porque ele está protegido por toda a política de segurança do Active Directory. Então eu vou ter uma segurança maior, ele vai estar protegido com relação a isso, tá? Então a segurança se dá maior devido a esse motivo. Tá? Eu posso também, eu vou falar um pouquinho à frente, eu tenho dois tipos de integração, né? Aqueles que são integrados ao AD, mas que tem um arquivinho de texto chamado com a extensão .dns, que fica dentro do System32 na pasta DNS, ou o banco do DNS fica integrado ao banco de dados do AD, tá? Vocês vão ver isso aí mais à frente. E ele aceita atualização dinâmica segura. Eu só posso ter atualizações dinâmicas seguras se eu integrar o DNS ao AD, ao Active Directory, ok? Vamos lá. O Thiago falou sobre o namespace, né? O FQDN, que é o nome completo, desde a raiz até o nome do domínio, né? Então essa integração com o namespace é hierárquica, né? Ela vai pegar a hierarquia de domínios. Digamos que eu tenha um domínio chamado wsg.local, o meu domínio principal, o domínio raiz da minha floresta é esse. Então eu vou ter um namespace, eu vou ter um nome DNS idêntico, tá? Então o nome DNS, que é o nome da minha zona primária autoritativa para o domínio, é wsg.local, ok? Então é por isso que a gente segue a integração do namespace hierárquica. Se eu criar subdomínios como bahia.wsg.local, ele vai ter uma zona autoritativa para isso daí, tá? Vai ser o mesmo nome do domínio. Então vai seguir uma hierarquia de domínios. A replicação multimestre, né, que como o Flávio falou, se você não tem integração ao AD, a zona primária replica para a zona secundária. Se eu atualizar um registro na zona primária, ele vai replicar isso para minha zona secundária, mas eu não consigo, de hipótese alguma, atualizar, registrar nenhum registro de recurso na zona secundária e replicar isso para a zona primária, tá? Isso não é possível. Então a replicação multimestre, ela é bidirecional. Então eu posso fazer tanto de uma ponta quanto na outra. Isso aí se dá alterações que ela podem ser feitas em qualquer cópia, tá, da zona. Outra coisa, ela é multimestre por quê? Porque ela
ela pode ser replicada entre vários domínios. Eu tenho o domínio raiz da floresta e eu tenho os meus subdomínios. Então ela vai fazer a replicação entre todas as zonas. Digamos que eu altere no meu subdomínio um registro, um endereço ou um nome de uma máquina, ele vai ser replicado por todo o meu domínio, tá? E também por toda a minha floresta, por toda a minha árvore de domínios, tá? E por isso que eles mantêm uma cópia sincronizada. Essa cópia sincronizada, ela se dá pela replicação do Active Directory, que é uma replicação segura e é feita de forma, digamos que ela é incremental, que ela só vai replicar o que for alterado. Então isso a gente não vai ocupar uma largura de banda muito grande, né? Então eu não vou precisar replicar toda a minha base DNS ou base do Active Directory para os outros servidores, né? Para as outras zonas. Então isso eu vou reduzir o tráfego dentro da minha rede local. E a replicação é mais rápida. Ué, tô assim, tranquilo aqui. Eu acho que o link deu uma segurada aqui. Quer que eu pare e volto novamente? Pode ficar à vontade, vai lá. Tá ok agora? Tá ok, o Maurício já deu aqui, a conexão caiu, mas já voltou já, pode ir lá. Tranquilo. Então a replicação ela é mais rápida e mais segura por esse motivo. Então ela replica o que foi alterado com a segurança que o Active Directory vai prover, tá? Então essa replicação multi-MS é mais ou menos isso daí, tá? Agora o armazenamento no Active Directory, o que isso, porque isso se dá? As informações de todas as zonas, né, que estão integradas ao Active Directory, as zonas DNS, elas vão ser armazenadas especificamente dentro do banco de dados do Active Directory, que é o ntds.dit. Então eu tenho um arquivinho lá, o arquivinho, digamos assim, um arquivo de texto, que é o ntds.dit, onde vai ter as informações do meu domínio e das minhas zonas DNS, tá? Então por isso que a gente a recomendação quando a gente promove um servidor a controlador de domínio do Active Directory é sempre colocar ele integrado ao AD, tá? Para prover essa segurança, a replicação segura, a manter todo o ambiente sincronizado. E lembrando que a gente sempre tem que manter o nosso ambiente em redundância. Então eu posso criar um domínio principal e ter vários outros servidores como fazendo parte daquele domínio, porque se o principal falhar, eu tenho uma redundância. Então a minha rede não para, minha resolução de nomes não vai parar, ok? Tranquilo aí, pessoal? Vamos lá, atualizações dinâmicas seguras, né? O que seria isso, pessoal? Muita gente, como eu falei no início, isso daí ela só vai ser possível se eu tiver uma integração DNS AD, tá? Fora isso, eu só consigo ter atualizações não seguras, tá? Agora vocês vão entender o que é isso tudo aí, tá? As atualizações dinâmicas seguras, ela vai registrar ou vai permitir que os registros de recursos, né, seja ele AAA, né, seria um computador se registrar ou fazer alterações dentro do servidor DNS, tá? Mas as atualizações dinâmicas seguras, isso só é possível quando eu habilito as atualizações dinâmicas seguras se os clientes devem fazer parte do meu domínio, tá? Então todos os meus clientes que estão rodando na ponta lá, eles vão ter que fazer parte ou já estarem registrados dentro do domínio. Então eles têm a permissão para fazer a atualização dinâmica, atualizar o endereço. Isso é muito utilizado também, as atualizações dinâmicas,
quando a gente tem, um exemplo, notebooks que mudam de setores e a gente cria reservas dentro do servidor DHCP para cada um ter uma faixa de endereço específica, sempre vai ter mudança de endereços, tá? Então, eu tendo atualizações dinâmicas habilitadas, seja elas seguras ou não seguras, o meu DHCP vai fazer a requisição para o cliente, né, em nome do cliente no meu servidor DNS, fazendo a alteração desse endereço, tá? As atualizações dinâmicas seguras só podem ser feitas por membros do domínio, clientes que já estejam logados, já estejam registrados no domínio. As atualizações dinâmicas não seguras, os clientes, para fazer alguma alteração no registro DNS, eles vão precisar do DHCP para fazer isso, tá? Então, eles vão fazer requisição para o DHCP e o DHCP faz a alteração, né, dentro do DNS. Tranquilo aí? Tranquilo, tudo certinho. Beleza. Agora vamos pro troubleshooting, né? A resolução de problemas. Meu ambiente deu algum problema. Como saber se ele está funcionando ok? Então eu tenho o NSLookup, né? Que é um utilitário de linha de comando, assim como o DNSCMD. Então ele vai fazer uma verificação no servidor, vai fazer uma requisição no servidor principal e vai retornar se o DNS está conseguindo resolver o próprio nome. Se ele conseguir resolver o próprio nome, obviamente ele vai conseguir resolver o nome dos clientes na ponta, né? As requisições de clientes, tá? Então ele vai conseguir resolver os nomes em IP, como eu tenho uma zona de pesquisa direta. A zona de pesquisa reversa, né, o PTR, eu tenho que criar manual. Então, por padrão, todo servidor DNS ele só resolve de nome para IP. Aí eu tenho que criar uma zona reversa, né, um PTR, para ele conseguir fazer de IP, né, de endereços IP para nome. O DNSCMD, ele vai fazer uma verificação. Eu posso verificar, alterar alguns registros dentro do meu DNS com o DNSCMD. Eu posso fazer listar todas as minhas zonas, a zona primária, a zona secundária, tá? E quem quiser conhecer um pouquinho mais do DNSCMD, é só colocar aí o barra interrogação, que ele vai aparecer todo digamos assim, parte da sua documentação do DNSCMD, que é um utilitário de linha de comando, tá ok? Vamos lá. E agora eu passo a bola para o Thiago. Opa. Complementações e configurações finais, tá? Quando o Flávio falou de zonas, pessoal, ele não falou uma zona que foi chamada de zona stub, tá? Eu vou falar bem rapidinho sobre essa zona, tá? Porque ela também faz parte desse processo aí. E o Flávio ficou aí um pouco preocupado com o tempo, o pessoal tá saindo e tal, mas não posso deixar de falar um pouquinho bem rapidinho, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de zona stub, tá? Como é pouca coisa, eu vou dizer que as zonas stub são criadas para facilitar a consulta de nomes de domínios diferentes, pessoal, e é normalmente usada quando as empresas fazem uma fusão, uma parceria ou qualquer relação em florestas diferentes, tá? Ela ajuda na facilitação da resolução de nome entre as florestas, tá? Um exemplo, imagine que você tem um domínio A no seu DNS, que quer
resolver nomes em um domínio B, tá? Imagine que é uma fusão entre empresas. Aí quando você cria uma zona estudo, você informa qual é o servidor DNS master do domínio B. O que ele vai acontecer? Ele vai criar uma cópia da zona do domínio B no seu servidor DNS. Apenas dois registros. O registro NS, que é o servidor de nome, e o SOA, que é o início da autoridade, tá? No caso do domínio que você quer. O que acontece? Com isso, seu servidor DNS sabe exatamente onde computar os nomes para o domínio B. Então, quer dizer que a zona estudo não resolve os nomes para ela mesma, apenas aprende onde consultar, tá? Como ela vai ter o servidor, o registro, servidor de nome e autoridade, então ela também vai receber codificações, não nesse caso, mas sim de incremento, tá? Então foi bem rapidinho, espero ter explicado um pouquinho que vocês entendiram um pouquinho da zona estudo, tá? Eu falo também sobre a consulta de recursão quando o servidor sai, tá? Ele basicamente faz uma pergunta para os utilizados, tá? Ele faz a pergunta o seguinte: você sabe quem é o servidor DNS responsável pelo domínio tal? Imagine que você quer chegar até o nome slv01.uol.abc.com. Primeiro ele começa fazendo a consulta do raiz, que é o contínuo. Ele pergunta por raiz: você sabe quem é o servidor DNS responsável pelo domínio .com? Aí o servidor DNS root por raiz vai responder para ele com o endereço dos servidores responsáveis pelo domínio .com. Por quê? Porque ele não sabe, ele não consegue responder isso com o FQDN. Lembra quando eu falo FQDN, é o nome incompleto, seria o slv01.vendas.abc.com. E aí ele vai perguntando um de cada um. Ele vai no ponto .com e pergunta: você sabe quem é o servidor DNS responsável pelo domínio .abc.com? Ah, não, mas eu sei quem é, quem que é. Aí ele chega no outro servidor: abc.com, você sabe quem é o aplicativo para vendas.com? Ah, eu sei quem é. Aí ele vai fazendo essa pergunta até chegar no nome completo, que ele completa por slv01.uol.abc.com. Aí ele responde para você recursivamente, tá? Então, por enquanto, as complementações e considerações finais são essas. E eu espero que vocês tenham entendido bem o que nós passamos para vocês hoje. E, pessoal, essa prova não é uma prova fácil, tá? É uma prova um pouco complicada e exige um nível bem legal de estudo. Então esse é o motivo de nós estarmos aqui ajudando vocês, tá? E alguém tem alguma dúvida para nós darmos uma sequência aí, que já está acabando, o pessoal já está precisando sair, tem um compromisso. Então, Thiago, vamos continuar aqui. O pessoal pode postar as perguntas no próprio chat aí do Meet, tá? Que a gente vai trabalhar essas perguntas aí no chat. Enquanto isso, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né, nós vamos dar um pouquinho das dicas da prova aí. O Eduardo vai falar para a gente sobre essa prova, né, e agora para finalizar, ok, pessoal? Então, Eduardo, por gentileza. Opa, desculpa, Thiago, pode falar. Não, tranquilo. Alex, gostaria de saber se pode me passar alguma informação com relação ao DNS reverso e zona reversa. Rapidinho, pessoal. Alex, a DNS reverso tem dois tipos. Ele resolve internamente e também resolve externamente. Externamente seria você tem o seu IP
imagine que você tem um servidor Exchange localmente e você tem o seu IP externo, que é o IP dado pela operadora, tá? O que acontece? Para ficar bem redondo, você tem que falar com a operadora para ela configurar o seu DNS reverso. O DNS reverso fazer com que você seja você, tá? E o IP reverso, a zona reversa é a zona que nós explicamos, tá? Ele vai atuar diferente do registro A. O registro A é de nome para IP, e o reverso é de IP para nome. Tranquilo? Deu para entender bem, Alex? Então, pessoal, mais alguma dúvida? Vamos seguir ali com nosso amigo Eduardo, então, tá? Muito obrigado, pessoal. Depois eu posso mostrar para vocês o DNS, onde tem o caminhador, onde está o rootlinks, como cria registro, tá? Tudo que nós falamos por enquanto, tá bom? Beleza, vamos dar continuidade aí, Eduardo. Agora a parte principal aí para a prova, tá, pessoal? Então, muita atenção aí nessas partes agora, que são a dica da prova, que vão justamente mostrar para vocês como esse conhecimento foi passado e ele vai ser aplicado na prova. Eduardo, por favor, pode dar continuidade. Vamos lá. Bom, pessoal, eu ainda não sou certificado nessa prova, tá? Mas eu fiz ela e justamente devido ao DNS eu não consegui a aprovação. Eu fiz 660 pontos, tá? Então quando eu recebi o meu score report, né, que é a minha pontuação, eu vi que eu não fui muito bem no DNS. E esse é um tópico muito cobrado. Então fiquem espertos, fiquem atentos, estudem que a parte de zonas integradas, como ela funciona, como os registros são acessados e atualizados dentro de cada zona, a replicação entre cada uma dessas zonas dentro de um domínio, dentro de uma floresta de domínios, quando eu tenho uma árvore de domínios compartilhando o mesmo namespace, então como essa replicação vai funcionar, tá? Cai também bastante coisa relacionado à linha de comando, como eu devo fazer a resolução de problemas com relação utilizando o DNS CMD ou o NSLookup, né? Por que eu não quando eu digito lá NSLookup eu não consigo fazer com que o meu servidor resolva o próprio nome, tá? Então isso tudo vai estar referenciando, vai estar caindo na prova para vocês, tá? Foquem bastante na parte de integração, tá? Ele vai te dar uma introdução de IPv4 e IPv6 integrado ao DNS, tá? IPv6 não cai muito porque não é uma tecnologia que está sendo muito utilizada, tá, dentro das empresas, mas IPv4 é muito importante. Então, como configurar corretamente o meu servidor DNS, né, nas configurações de IP, que eu devo colocar o endereço IP do meu próprio servidor para que ele possa resolver os nomes dentro da minha rede local, tá? Então é isso, pessoal. A dica foquem em DNS, não fiquem presos também apenas ao Trainikate, tá? Que ele te dá uma base muito grande, tá? Mas vá podem ir no fórum do TechNet, postar dúvidas lá relacionados à certificação. Você pode ir dentro da biblioteca técnica do TechNet, né, dentro da biblioteca técnica de Windows Server, que lá vai ter muita coisa interessante. Outra coisa, Windows Server 2008 R2, tá? O Alex acabou de falar aí, o programa 5 estrelas, ele também te dá uma base legal, mas ele ainda não aborda o R2. Então é bom procurar o que há de novo no DNS do 2008 para o 2008 R2, tá?
outras pessoas já me perguntaram se existe o TK com abordando o R2. Existe, mas só em inglês, tá? Ainda não foi traduzido. Então, pelo Training Kit é muito bom, tá? Você tem uma base realmente do que vai cair na prova. Mas procurem outros meios, façam simulados, também muito importante, tá? Então, essa é minha dica aí para que vocês não cometam, digamos assim, o mesmo erro que eu cometi, ok? E vamos lá. Então, para fechar aí exatamente, né, para o pessoal que está interessado em ajudar na base de conhecimento aí nossa, né, eu vi umas pessoas postando que queriam saber como é que eu faço para participar, para palestrante do grupo. Agora é a sua oportunidade, tá, gente? Os tópicos dos próximos webcasts são esses, tá? O Active Directory DS, LDS, CS, RMS e FS, tá? Esses são os assuntos talvez mais importantes para a prova, tá? Então, quem quiser fazer parte desse grupo de pessoas que vão ajudar com conhecimentos para isso, pode procurar um de nós três aí, ou até o Maurício, para direcionar isso aí para gente, justamente quem quiser contribuir, tá? Flávio, Oi, pode falar. Desculpa interromper aí. Eu tive conversando com o Paulo Cisino e ele falou que se precisar dele, ele está à disposição para o próximo webcast aí. Ótimo, beleza. Muito bom, Paulo. Obrigado aí pela iniciativa. Vai ser muito bom contribuir aí com o seu conhecimento para que nós aprendemos, tá? Então, esses são os assuntos do próximo webcast que ainda não está marcado, tá? Esse é mais um outro assunto que também vai ser abordado no próximo, tá ok? E para finalizar aí os contatos do pessoal, tá? O Thiago Giroto, giroto.wordpress.com, tá? A fera é MCITP, MCTS, MCP, e tem aí o MSN, né? E Eduardo Sena, que é outra fera aí, MPAC, né? Um palestrante oficial da Microsoft, tá? Partner também da Microsoft, outra fera também, atuou também com a gente. Eu estou iniciando esses trabalhos como proprietário do grupo, mas, né, abrindo para todo mundo, para qualquer pessoa que queira ajudar, tá? E agora é o seguinte, nós vamos mostrar a surpresa. É o seguinte, Eduardo, quer falar aí pra gente aí como é que vai ser essa surpresa? Bom, pessoal, é um sorteio, né? Eu tenho aqui uma licença do Office 2010 Home and Student, né? E eu vou sortear para vocês. Quem for o ganhador vai fazer o seguinte, vai me passar um e-mail, né? Vai me enviar o e-mail que eu vou passar essa chave, essa licença, nesse Product Key por e-mail para vocês. Aí é só ir no site da microsoft.com/office e baixar a versão, né? O Home and Student, e depois apenas ir lá e ativar e ter o Office instalado na máquina, a gente poder fazer os próximos PPTs aí, certo, Fábio? Certo, perfeito. E é o seguinte, vamos pedir aí pro Thiago, né, escolher um número, deixa eu ver aqui, de 1 a 19, né, sendo que não pode ser nem 1, nem 2, nem 3 e nem 4, né, a partir do 4, do 5 ao 19. Pode escolher um número aí, Thiago. Rapaz, eu escolhi 4, eu não tenho licença. Boa.
cima, tá, gente? Então, nossa, então a correria aqui. Se for de baixo pra cima, é o David. É o David ou é o Bruno Lopes? É o Bruno, é o Bruno. Mudaram É o aqui. Bruno Lopes, né? Então, Bruno, você que tá aí, eu vi que você participou também bastante aí com a gente, tá? E, Bruno, você tá ali para ganhar essa licença, esse presente aí do nosso amigo Eduardo, né? Com a licença do Microsoft Office Home Insurance, tá? Então é só procurar ele aí e passar aí as informações para a gente passar. Para finalizar, gente, agora mesmo para finalizar, eu queria agradecer, além de agradecer essas feras aí que nos ajudaram, os dois representantes de peso do software, e sinceramente sem eles esse trabalho não teria fluído, né? São pessoas extremamente, né, inteligentes, pessoas que sabem passar o conhecimento adiante, não são egoístas de terem o conhecimento para si, né, dividindo com a gente. E agradecer também ao Maurício Cassimiro, que nos proporcionou essa reunião online, tá? Ele que disponibilizou todo o espaço aí pra gente. Pode falar aí, tá? Então, você avisou aí pro ganhador, fazer uma pergunta pra ele, se acertar ele leva? Ih, não falei não, pode falar aí. Bruno, você tá preparado aí, Bruno? Achou que era muito fácil, né, Bruno? Acho que é só escolher ali o nome bonito. É. Tá vendo? Então é o seguinte, Pode mandar, Bruno. pode mandar aí, hein, Thiago. Manda a pergunta aí. Boa, é muito fácil, hein? Quais são os dois registros que estão na zona de estudo? E agora, Bruno? Vamos lá. Três. Ó, já deu tempo de ir no Google, né? Já deu tempo de ir no Google. Bruno. Opa, tá quase, hein? A casa caiu agora. Caiu. Tem que ser no Bing, galera. Eu só falando do Microsoft. Ih, Bruno, você errou, hein, meu amigo? Ih, meu Deus do céu. Não tem registro A lá, Então, eu acho que o registro NS e o registro SOA. tem direito a pedir ajuda aos certificados. Então, para finalizar aí, queria fazer um agradecimento especial ao Maurício Cassimiro, e também a MTAC, que é outra fera aí do Office Cloud. Ele agora está no trabalho, mas está nos ajudando aqui também. Sem ele, esse trabalho também não iria adiante. E com tecnologia cloud aí, a gente está podendo fazer essa reunião maneira para todo mundo, né? E é isso. Thiago, agora fica na tua expectativa aí se o Bruno leva o prêmio ou não. Vou perguntar pros nossos amigos aqui, pessoal. Se quiser que o Bruno leva, coloca um sinalzinho de mais. Se não, coloca um sinalzinho de menos. Aê, Bruno! Aê. Ganhou, meu amigo. Galera, para fechar, eu vou pedir para vocês aí, quem quiser falar alguma coisa, botar alguma observação, tem lá o blog do pessoal, tá? Do Thiago, do Eduardo, meu, do LinkedIn, tem vários meios de comunicação aí
o pessoal nos achar. Thiago, pode fazer aí o seu agradecimento se você quiser. Eduardo também fica à vontade. E muito obrigado para quem ficou até o final, para quem assistiu aí. Um abraço. É isso aí, pessoal. A brincadeirinha no final aí foi a parte. E é para descontrair o pessoal um pouquinho. Nossa primeira reunião. Espero aí que todos tenham gostado. Como eu disse no início e continuo dizendo agora, DNS é muita coisa. Então, o que nós falamos aqui é o início um pouco de cada tópico, do que tudo pode acontecer para a pessoa. Então, o DNS é muita coisa. Nessa prova, está muito laboratório, tá? Então, faça muito laboratório, entenda em que momento estou dando a recursividade, entenda em que momento não está usando, entenda em que momento está sendo resolvido através do cache local do servidor, através do cache do seu próprio computador, através da zona auto-indicativa, tá? Então, entenda. Se vocês quiserem aí dar meus dados, podem mandar e-mail, meu e-mail do MSN, tá? Podem me mandar aí e-mail com perguntas, tá? Eu vou responder, vou ajudar todos vocês da forma que eu fui ajudado também um dia, tá? E continuo sendo ajudado porque tem muito cara fera aí. E pessoal, quem quer aí de ajudar a gente nas apresentações, nas reuniões e divulgar o trabalho nosso, fica à vontade aí, é só dizer que a gente vai mandar bala, não é necessariamente em todas as outras apresentações que eu vou estar, o Eduardo vai estar e o Cláudio vai estar falando com vocês, tá? O dia que eu não tiver, outra pessoa vai, o dia que o Cláudio não tiver, e o Eduardo assim por diante. Vamos fazer tudo em conjunto e cada um vai aprender, tá bom? Eu sei a dificuldade dessa prova, eu fiz ela, ainda bem não reprovei, mas tem que estudar. Agora eu passo aí pro Eduardo. Obrigado, pessoal. Beleza, Thiago. Eu só tenho a agradecer também, primeiramente ao Flávio pelo convite, né? O Maurício pelo apoio ao nosso grupo aí. E é isso, é o que o Thiago acabou de falar, né? Não é só a gente que vai estar aqui o tempo todo, né? A gente quer que vocês também estejam aí à frente de um webcast desse, né? Passando o conhecimento que vocês têm. E a gente quer ser espectador, né? Eu também quero aprender com vocês, tá? O que vocês têm a passar. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você passar, mais o conhecimento vai ficar fixado na cabeça de vocês, tá? Então usem muito máquina virtual, tá? Para simular o ambiente de teste que tá sendo proposto no TK, né? Tudo que a gente falou aqui vocês podem também tá tentando simular, tá? A gente falou na teoria como o DNS funciona. Então tentem instalar um servidor DNS numa máquina virtual, tentem fazer o acesso, tentem fazer um encaminhamento e por aí vai, né? Tem aí o blog do nosso amigo Paulo Cizindo aí, que está postando vários vídeos relacionados ao TK, tá? Eu também coloco no meu blog relacionado a isso. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que ficaram até agora com a gente aí assistindo, e quem sabe até a próxima, né? Isso aí, gente. Só para deixar claro aqui, semana que vem vai ter um treinamento do Office Cloud, tá? O Maurício Casimiro vai palestrar com o Fernando Andreazinho, Sara Barbosa e Moreno, ou seja, a Sara foi nomeada MVP agora do Office 365. Então nós vamos ter uma série de feras aí na semana que vem, e o Maurício vai deixar os detalhes lá no LinkedIn do nosso grupo lá, tá? Quem tiver interessado, é só um anexo aí do finalzinho, tá, gente? Ô Flávio, Agradeço. Tchau, diga lá.
notícia de última hora aí, né? A gente tá igual a Globo, passando notícias de última hora. Para quem mora em São Paulo, tá? A MCP Brasil vai realizar aí um Training Day de Windows Server 2008, né? Relacionado a AD e Active Directory, tá? Então tá aí o link para vocês, procurem mais informações. Acabei de ver isso aqui na internet, tá? No blog deles. Então quem mora em São Paulo ou mora aí perto, ou quem mora longe e que quer ir, essa é a oportunidade, certo? Essa é mais uma dica para vocês aí. Ok, gente, então muito obrigado aí a presença de todos. E o Bruno, não se esqueça, hein, Bruno. Já acabei de receber o e-mail do Bruno. Bruno, obrigado aí por já corrido atrás aí do seu pé. Já vou estar aí respondendo. Obrigado, Eduardo. Valeu. Obrigado, Maurício. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Bruno, Rafael. Se o pessoal tiver blog, joga lá no YouTube. Eu vou fazer a divulgação para vocês. Entendeu? Manda ver. Estamos aí para isso, para trabalhar e levar esse conhecimento para todo mundo. Obrigado, galera. Vou encerrar agora essa apresentação e tenham todos aí uma boa semana, um bom final de semana. Um abraço. Valeu, pessoal, bons estudos e até a próxima.